Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. Na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses. Capítulo de número 2. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Oh, meu Deus, eu acho que eu poderia ficar o dia todo adorando a Deus aqui. Aleluia, Tu és bom, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos que você já conhece bem. Versículos 5 ao 11. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Glórias a Deus. É uma alegria estarmos na casa do Senhor Jesus, na presença dEle. Muito bom estarmos na presença de Deus. Eu já vim alguns domingos falando de quem Jesus é. Parte intencional e parte dirigido pelo Espírito Santo. Nós falamos aqui algum tempo atrás sobre o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Falamos aqui algumas semanas atrás sobre o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Semana passada eu falei aqui sobre aquilo que Deus espera de nós. O Senhor usa o seu servo Moisés e diz: o que é que o teu Deus pede de ti, ó Israel, senão que? E nós falamos aqui de obediência, de andar nos caminhos do Senhor, de amar ao Senhor. São as coisas ou aquilo que Deus pede de nós. E nós gostamos daquilo que Deus é, porque a coisa mais maravilhosa do mundo é você, como eu disse aqui, ter um pai amoroso, um pai cuidadoso, não é? Eu usei o exemplo aqui das crianças, né? Você que tem um filhinho, a filhinha, o seu filhinho pega na sua mão e não importa onde você vá. Pode ser profundo, pode ser montanha, para ele é só aventura. Mas ele tem essa segurança porque ele sabe na mão de quem está segurando. Não é porque ele é corajoso, porque se ele tivesse que ir sozinho, irmão, ele não vai nem no banheiro sozinho. Essa semana nós brincávamos de quando os nossos filhos às vezes tinham medo de ir sozinho, né? E eu mesmo, você mesmo, tínhamos medo de ir sozinho em alguma coisa, dormir sozinho, né? Fazer as coisas sozinhos.
Nós sozinhos temos medo, somos medrosos, né? Mas quando você está com seu pai, você vira um gigante. Ali não tem para ninguém. O seu pai pode ser o mais raquítico, mas se você chegar na escola com ele e falar, agora mexe comigo, meu pai está aqui. Seu pai sabe que vai apanhar com você, mas você está com toda a segurança, não é? E assim é na vida do crente com Deus, mas com Deus a gente não perde batalha. Com Deus nós não temos que temer, porque Ele é força, Ele é graça, Ele é rochedo, Ele é escudo. Eu sempre falo aqui, irmãos, não é porque eu gosto de inserir isso na minha pregação, é porque Ele é de verdade. É porque eu saio para fazer a obra dEle, e Ele diz assim, eu estarei convosco todos os dias. A maior segurança que eu tenho em fazer a obra do Senhor, não é porque eu sei a Bíblia, não é porque eu sou pastor, não é só porque eu sou crente nominal, é porque eu sei quem está comigo. O salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor. Então eu tenho essa segurança, eu tenho essa alegria de ter o meu Deus comigo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho daquilo que Ele fez. Porque a gente prega, hoje é véspera de Natal. E eu sou ruim com esse negócio de mensagem de Natal, apesar que eu não deveria, né? Deveria ser bom, né? Porque Jesus nasceu, porque Ele veio e Ele nos deu vida. Mas é isso aqui. Eu gostaria de chamar a sua atenção um pouquinho, e talvez hoje eu vou mexer um pouquinho com a sua consciência, com o seu coração, porque nós mudamos as coisas, não é? Hoje, até a igreja, os crentes, pensam muito no Natal como presente, e é verdade, a gente fica preocupado. Eu falei com a Vivian, eu falei assim, nós compramos alguma coisa para o Samuel? Ela falou, nós demos uma jaqueta para ele lá. Eu falei, então tá bom, Samuel está de boa, né? E para a Stephanie, para a Stephanie eu já dei um jeito logo, peguei lá um negocinho para ela, né? Eu tenho que agradar minha esposa, meus filhos eu não agrado, eles que me agradem, né? Mas não é brincadeira, a gente tem que fazer, a gente fica atrás de coisa para agradar, né? Aquela preocupação de cartão, irmão, não sei você, mas eu sou um brasileiro relaxado, não mando cartão para ninguém. De última hora escrevi aí uns 3 cartões para umas pessoas, só para aqueles que importam mesmo, brincadeira de novo. A gente numa correria relaxado, não tem o costume, né? O americano ele vai no Christmas Tree ou na Amazon e compra um pacote com 1000 cartões e distribui para o mundo inteiro. Não importa o que está escrito lá, só põe o nome e está ótimo. A gente não tem esse costume, não tenho esse costume de distribuir cartão, mas a gente tem no coração a alegria de ter Jesus na nossa vida. A gente tem no coração, e a igreja ela não pode sucumbir aos costumes do mundo. E eu não estou dizendo que é ruim, não estou aqui trazendo heresia para você, agora tem as árvores com bola de Natal, com isso. Não, tem que ter mesmo, tem que fazer bastante alegria, bastante festa, né? Jesus nasceu, nós não somos ignorantes, eu já disse aqui, não é quando, é o que, não é? Eu não sei que dia que Jesus nasceu, eu nem estava lá, eu só sei que Ele me alcançou e eu celebro o nascimento dEle. Então, se vai ter árvore com luzinha, com bola de Natal, com um presente embaixo, glória a Deus, nós estamos lembrando que Jesus nasceu. Mas eu queria dizer para você como Ele fez isso. Porque às vezes a gente fica, Jesus, que milagre, Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, através de uma virgem, né? Jesus causou, irmãos, no vocabulário brasileiro, Jesus causou, Ele veio trazendo problema, né? Você imagina uma virgem que ia casar com um sujeito um pouco mais velho que ela, e de repente essa moça recebe a visita de um anjo dizendo assim, você vai ficar grávida. E ela diz assim, tá, depois que eu casar pode ser, né? Eu estou contextualizando aqui, mas agora não tem jeito. Como que isso vai acontecer? Não, vai ser por graça, o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá. Ela creu, ela acreditou e ficou grávida. E aí José agora está com um problema enorme nas mãos, porque ele fala, e agora, como que eu vou expor essa moça? Dizem aí as contas, a gente não sabe direito, tem mais ou menos as contas, ela era uma menina.
Ela era uma menina, ela estava começando a sua vida, e agora ela corria o risco de ser apedrejada. José falou: eu não vou fazer ela passar por isso. Eu amo tanto essa moça, eu vou embora. Eu vou sair de noite, escondido, com a minha malinha, e vou lá para algum lugar. E aí à noite, quando ele tentava sair, o mesmo anjo aparece para ele. Fala assim: não vai não, José. Pode ficar que o negócio é comigo. Não tem nada a ver com traição, não tem nada a ver com nada de errado que ela fez. O negócio é obra minha, isso fui eu que fiz, né? Obra de Deus. E José crê também e ficam, mas aí, como se não bastassem, eles têm que fugir. Não tinha hotel, não tinha hospital. O menino nasce, quando o menino cresce, tem que fugir de novo. Vai para o Egito, para a terra da escravidão, voltando lá atrás. Parece que Jesus estava fazendo ou refazendo o caminho que ele já havia feito, dizendo assim: ó, eu vou passar por aqui só para mostrar para você que eu sou o Deus libertador. E aí o apóstolo Paulo tem uma revelação de Deus, de como que tudo isso aconteceu. O apóstolo Paulo, irmãos, eu admiro muito, porque o apóstolo Paulo ele foi usado por Deus em revelação para trazer muita coisa para a gente. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala que mexe muito comigo, e eu quero que você preste bastante atenção, é que nós não somos merecedores. É que nós não somos ninguém, nós somos falhos e pecadores. E ele fala assim: olha, vocês, quando ainda estavam mortos, atolados na sua vida de iniquidade e pecado, Ele nos amou. A Bíblia diz que através de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que através de Jesus, Deus estava em Cristo, em Jesus, reconciliando consigo o mundo. O que é isso? Nós não tínhamos nada para oferecer, não foi uma atitude nossa em direção a Deus, foi uma atitude dele em direção a nós. Eu vou traduzir para você entender o que acontece aqui. Eu sei que vai ser difícil você fazer isso que eu vou pedir, porque isso é quase impossível, aqui não tem. Eu pode ser que consiga achar, mas você não vai achar. Pense numa pessoa que você tem um problema ou não gosta. Pensou, né? É rápido o negócio. Mas eu sei que você não achou essa pessoa, que você não gosta ou que você tem um problema. Quando você pensa em alguém, e peraí, não é que você tem um problema, ela tem um problema com você. É ela que fala mal de você, é ela que faz coisas contra você. Você nunca fez nada de ruim para ela. Você sempre se manteve no seu lugar, na sua posição. Mas essa pessoa, por algum motivo, ela resolveu te prejudicar. E aí você, o prejudicado, a prejudicada. Não, e eu estou falando aqui de coisa simples, né? De alguém que falou mal. E alguém que já fez de tudo, já te bateu na cara, já te fez coisas, mas muito ruins. E um dia você acorda de manhã e fala assim: quer saber, eu vou lá trocar ideia com essa pessoa, não para brigar. Eu vou lá para tentar reconciliar, porque eu amo tanto ela. Eu amo tanto ele. Eu vou lá tentar reconciliar. Não dá para ficar essa inimizade. É disso que eu estou falando. E você pode falar assim para mim: que pastor, isso é uma humilhação. Eu ir lá? Aí nunca. É humilhante para mim. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos voltar para o texto? Eu só queria que você entendesse o contexto. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui no versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora eu quero falar para você um pouquinho do sentimento de Jesus. O sentimento de Jesus, Jeremias vai falar no capítulo de número 31 do seu livro, ele vai dizer assim: porque com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí.
o amor de Deus, o sentimento de Jesus por nós é amor. Eu já preguei aqui João 3,16, porque isso reflete o sentimento de Deus por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele diz assim, e ele deu o seu Filho. Foi ele quem deu o primeiro passo, de sorte que haja em vós o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, aí eu sou muito imaginativo, mentalidade fértil, né? Eu fico pensando em Deus falando com o Filho. Deus é esse ofendido, é esse, irmãos, que nós viramos a cara, é esse que sempre nos amou e a vida toda a humanidade foi tornando as costas para Ele. E Ele chama Jesus e fala assim, meu filho, sim, sim, pai, você já sabe, né? Sei, vai, vou, agora. Então vamos fazer esse negócio acontecer. E aí Paulo começa a dizer aqui que Ele é Deus. Quem traduz isso? Hoje de manhã o pastor Ron quase rouba a minha mensagem. You almost got my message this morning. I told Stefan, he's robbing my message, he's stealing my message. E eu nem conversei com ele, falei, ele está furtando a minha mensagem, eu já vou brigar com ele, tem direitos autorais aqui. Não tem, né? A palavra de Deus é o Espírito Santo mesmo que trabalha. É interessante porque João vai explicar isso de uma maneira tão linda. Todos os outros apóstolos falam, ou escritores, evangelistas falam de quando começou aqui. Ele nasceu, vem Lucas vai falar de tudo que envolveu o nascimento de Jesus, Mateus, né? João não. João ele começa falando de quem Jesus é, não de quando ele chegou aqui, de quando ele é, que não tem quando. João começa dizendo que no princípio era o verbo, falando de Jesus, verbo é a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João começa dizendo que antes que tudo houvesse, Jesus já era, e Jesus afirma isso. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E ele usa o eu sou, que ele falou com Moisés lá no deserto. João vai falar que tudo que foi feito por ele, pelas mãos dele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Ele é desde o princípio para nós, mas ele é de um tempo na eternidade que não tem início, não tem meio e não tem fim. É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. O escritor aos Hebreus não falava de quando ele nasceu, falava do ser, de quem é Jesus. Jesus, ele sendo em forma de Deus. E João é tão maravilhoso na sua descrição, mas vamos continuar aqui que eu chego lá. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós temos uma dificuldade enorme em entender a Trindade. Eu não sei se você tem essa dificuldade, né? Nós temos uma dificuldade enorme em entender a Trindade, a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade é incompreensível. Quem tenta entender a Santíssima Trindade fica doido, no mínimo, que nem nós assim, né? E aí a gente tem uma dificuldade de entender, porque é Pai e Filho e Espírito Santo, mas não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus Pai e Filho e Espírito Santo. É um Deus em 3 pessoas. E você fala assim, mas é porque a gente é limitado, está preso num corpo, né? Mas vamos lá, a gente poderia dizer que é corpo, alma e espírito. Não é? Alguém traduz isso de uma maneira muito simplista, mas que dá para essa mente limitada compreender. E aí a gente trabalha com essa noção, mas eu imagino Deus falando com o filho, vamos lá. Está disposto? Estou. Olha, você vai assumir uma forma que você não conhece. Por isso que Hebreus vai dizer que ele aprendeu a obedecer.
obediência. Já pensou nisso? Deus ter que aprender a obedecer? Porque Jesus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Agora Ele desce para dentro do nosso sistema. Um sistema mundano, carnal, dentro de um sistema de tempo e espaço. E um sistema que se corrompe. Ele desce para dentro do nosso sistema. E é interessante que João vai falar lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o pastor disse isso aqui hoje de manhã. Ele assumiu a forma humana, não fomos nós que assumimos forma de Deus. Está meio invertido o negócio aí, gente. Tem gente pensando que pode mandar em Deus. Mas foi Ele que tomou a forma de servo. Paulo vai dizer aqui, olha, Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo. Às vezes eu vejo os ensinamentos de Jesus e a forma como nós respondemos a esses ensinamentos. Agora Jesus não mandou fazer nada que Ele não tenha feito. Jesus, Ele não chegou em você e falou assim: não, você tem que ser humilde, você tem que se humilhar, aliás, você tem que se aniquilar, sem que Ele mesmo tenha feito. Para nós é tão difícil dar um passo abaixo, é tão difícil colocar o eu debaixo dos nossos pés, porque eu tenho razão, porque eu sei, porque eu estava certo. Agora, quando a gente está certo, sabe, tem razão, deixa eu te falar, deixa eu mudar essa expressão aqui. Quando eu sou certo, quando a gente é a razão, quando a gente é o Criador, não é? Eu estou falando dele aqui. Ele sendo certo, sendo a razão, sendo o Criador, sendo Deus, Ele se aniquilou. Ele se fez homem, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por que que eu e você temos dificuldade disso? Por que que eu e você sofremos tanto em tomar formas? E eu não estou dizendo para ninguém ser camaleão aqui, né? Mas tomar formas daquilo que Jesus nos ensinou a fazer para agradar a Deus. Porque nós amamos tanto Jesus, amamos tanto o Natal, mas quando nós temos que agradar a Deus e nos humilhar um pouquinho para sermos aquilo que Ele espera que nós sejamos, nós queremos que Ele faça um milagre, algo grande para nós, mas não é assim que funciona. Precisa partir de nós como partiu dele. Eu vou ler e falar o versículo 5 de novo para você. De forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos convida para sermos como Ele é. O Senhor Jesus nos convida para agirmos como Ele age. Ele humilhou-se a si mesmo, Ele fez-se semelhante aos homens. E como se não bastasse, Ele, como homem, Ele se tornou servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não vou falar de morte dele, porque nós estamos falando do nascimento dele. Mas eu só estou dizendo o que ele fez, porque quando Jesus nasceu, ele não nasceu e o destino levou ele para onde ele ia. Jesus nasceu conhecendo o plano do início ao fim. Jesus nasceu, para mim e para você é uma festa hoje. Foi uma festa para os magos, foi uma festa para os pastores, foi uma festa para José, talvez, não sei se tanto para Maria, porque Maria já tinha aquele sentimento, né? Não vou pregar sobre ela aqui hoje, mas já tinha esse sentimento. A Bíblia diz que ela olhava todas as coisas, observava todas as coisas e guardava em seu coração. Eu acho que Maria, ela conectava aquilo que ela via com aquilo que o anjo já havia dito para ela. E ela falava assim: vai acontecer alguma coisa muito grande com esse rapaz, com esse menino.
E agora a questão é que nós temos tanta dificuldade em nos rebaixar um pouquinho, mas Jesus humilhou-se. Quem lembra o textuário desta igreja? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não falou isso depois de ter ressuscitado. Jesus falou isso antes, porque ele já conhecia o final desde o início. Ele sabia aquilo que ele ia enfrentar. Falar do nascimento de Jesus é falar daquilo que ele se fez, porque ele olhou da glória e viu você. E viu você, e viu você, e viu você, e viu você. A Bíblia diz que olhando a terra não viu um justo sequer. Não viu ninguém que fosse digno. E ele resolveu tomar essa forma. Ele resolveu ser igual a mim e a você. E ele humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. Semana passada eu falei de obediência aqui. Jesus teve que aprender obediência. Mas ele aprendeu obediência e deixou para nós o exemplo. E às vezes a gente fica pensando que a gente tem que se esforçar muito para ser obediente. E tem. Mas não é só esforço. Eu olho essas pessoas que batizaram essa semana, sexta-feira, e eu sempre me lembro de algumas coisas que Jesus nos ensina nos evangelhos. Obediência não é um ato de força minha, é um ato de vontade minha, de coração, mas é um ato da ação do Espírito Santo em nós. Andar com Jesus é muito bom e nos torna conhecedores de quem Ele é e de como Ele é, mas não nos faz obedientes automaticamente. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida nós não conseguimos. Por isso que Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Desde o seu momento de batismo, o momento de tentação, até todo o seu ministério, ele agia em conformidade com o Pai e com o poder do Espírito Santo. Jesus foi dirigido e nós temos que ser dirigidos assim. Porque muitas vezes, irmãos, nós não somos capazes de fazer aquilo que a palavra de Deus pede de nós. Pedro, eu falei aqui num dia de Jesus dando uma palavra muito dura. Pedro, preocupado com a aposentadoria, ele diz assim: Jesus, é o seguinte, nós deixamos casa, e pai, mãe, irmão, tudo. E agora? Um pouquinho antes ele faz uma outra pergunta a Jesus. Ele fala assim: Jesus, suas palavras estão muito difíceis. Desse jeito ninguém vai conseguir ser salvo. O que vai acontecer com a gente que está seguindo o Senhor? Ninguém vai conseguir ser salvo. Jesus fala assim: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Você, Pedro, pode achar difícil obedecer. Mas na hora que Deus fizer uma obra na sua vida, você vai ver o que é obedecer. Você, Pedro, pode ser até meio ruim agora, mas na hora que o Espírito Santo entrar em você, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. E Pedro experimentou isso na prática. Eu sempre falo dele aqui, né? Não precisa mais. Pedro experimentou essa mudança na prática. Agora, Paulo
Eu me lembro, eu estava dirigindo uma igreja, e nós fomos numa congregação, e o rapaz falando que eles estavam preparando para o congresso de jovens, e eles estavam limpando a igreja e chorando. E aquilo era um sofrimento, limpar a igreja. Então esses moços ainda não sabem o que é sofrer, deixa que Jesus vai ensinar. A gente gosta de falar até de sofrimento. E conseguimos isso com muita luta. Às vezes e eu entendo as situações. Mas sofrer, irmãos, é um negócio que alguns de nós passamos, outros não. Aqui, Paulo está falando que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. A igreja do Senhor Jesus vive um tempo de muita tranquilidade na terra. Nós estamos vivendo um tempo, pelo menos aqui no Ocidente, de muita tranquilidade. Qualquer coisinha a gente já toma como perseguição. E claro, virão as perseguições. Agora, a igreja primitiva sofreu. Os primeiros crentes sofreram muito. Eu já falei para os irmãos aqui, e nós já aprendemos aqui sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. O nível de sofrimento daquelas igrejas, de algumas daquelas igrejas, foi intenso. Eu falei aqui um dia, não sei se foi segunda-feira, se você nunca leu o livro Os Heróis da Fé, leia. Porque ele mostra os primeiros crentes, aqueles que trabalharam com a perseguição e a luta para conseguir com que a reforma acontecesse e o evangelho fosse propagado da forma que é. Mas hoje nós temos uma liberdade, e a liberdade é tão grande que a gente se dá o direito de ser tão livre de nem vir na igreja, nem servir a Deus, né? Jesus é bom, eu falo sempre que Jesus é tão bom que ele diz: se conhecereis a verdade vos libertará. E ele é tão bom que ele nos deixa livre até dele mesmo. Você serve se você quiser. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Mas aqui ele está falando de uma obediência até a morte. E aqui não é até a morte o dia de morrer. Eu quero que você entenda isso. Aqui é até a morte, se for preciso morrer por ele. E agora vem o grande teste. A gente pergunta aqui: está pronto para morrer por Jesus? Um monte de gente levanta a mão e fala: glória a Deus. E eu creio, irmãos, que você está pronto para morrer por Jesus. Mas eu estou chamando a sua atenção aqui hoje porque a gente ama Jesus, queremos ser iguais a Ele e queremos tê-lo como nosso Senhor, como nosso exemplo. Mas o que Paulo está falando aqui é que muitos corações e muitas das nossas intenções do coração precisam ser mudadas. É Natal, é tudo muito lindo e festa agora. Mas o que é o Natal para você? É só um menino que nasceu na manjedoura e está ali para você falar: ai, que bonitinho, é o meu Salvador, e nós amamos Jesus como Salvador? Paulo está te chamando para um compromisso um pouquinho mais intenso com Ele. Paulo está falando de intimidade e de senhorio. Ele está dizendo que aqueles que têm intimidade com Ele devem ter o mesmo sentimento que Ele. Eu não sei se eu consigo traduzir tudo aquilo que está aqui dentro, porque é mais ou menos assim. Quando acontece o acidente na casa do vizinho, nem dói tanto na gente, né? Coitado. Não passa de um coitado, né? Agora, e quando é com o seu filho? E quando é com a sua filha? E quando é com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã? Qual que é o sentimento? Você sabe do que eu estou falando. Nós sentimos o mesmo sentimento. Tem gente que, se pudesse trocar... Eu me lembro de um amigo que o filho dele devia ter uns 3 aninhos. E ele desenvolveu diabetes do tipo mais forte, emocional. E esse meu amigo, ele tinha bastante dinheiro. Deve ter ainda. E eu me lembro que eu fui no médico conversar com ele, eu e o meu pastor na época, fomos no hospital visitá-los. E eu falei: meu amigo,
como que está o seu coração? Ele falou assim: eu entregaria tudo hoje, em troca da saúde dele. Tudo, tudo. Eu ficaria só com a roupa do corpo. Entregaria tudo por ele. A gente sente quando é próximo. Onde eu quero chegar aqui? O quão próximo você é de Jesus. O quanto você sente por ele. E o quanto que o mesmo sentimento que houve nele está em ti e em mim. Nós amamos o Natal. Nós amamos o fato de que ele nasceu para nos salvar. Eu quero saber se você está pronto para beber o cálice que ele bebeu. Ter o mesmo sentimento, e vamos deixar o cálice um pouquinho de lado, mas ter o mesmo sentimento que ele tem por você e por mim, você ter pelo seu próximo. Ele aniquilou-se a si mesmo, se fez semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, morte de cruz. A gente gosta do próximo versículo. E ele serve para nós também. A Bíblia diz que se nós nos humilharmos na presença de Deus, aos pés dele, a seu tempo, ele também nos exaltará. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é o mesmo sentimento que tem que estar em nós. E está difícil traduzir para você aqui, mas eu acho que eu consigo chegar lá. Nós estamos no Natal. Amanhã é o Natal de Jesus, é dia de celebração. É dia de a gente fazer festa. Para quê? Eu estou falando de mesmo sentimento. Qual é o seu sentimento? Vamos um pouquinho mais fundo. Qual que é a motivação de Jesus ter nascido? Se você olhar o primeiro capítulo do Evangelho de João, ele reflete não só aquilo que alguns estavam passando ou representaram naquela época, mas é com tristeza que eu digo que hoje nós estamos passando pelo mesmo processo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Como que é o Natal na sua casa e na sua vida? Que Natal que nós vamos ter na nossa casa? Melhor, que Natal que nós vamos ter na nossa vida? Porque em casa pode ser alegria. Em casa podemos até ter lá um bom almoço. Em nome de Jesus terá na sua casa um bom almoço, um bom jantar, família reunida, amigos. Mas e aqui? Qual é o sentimento que vai aqui? Durante esse ano todo nós falamos de alcançar vidas para Jesus. Como que você vai alcançá-las? Humilhando-se a si mesmo, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que nós vamos alcançar essa cidade? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como que nós vamos entrar na glória se nós não tivermos isso? Natal é só um tempo de comemoração, mas essa palavra, o sentimento, aquilo que nós temos em relação, ou aquilo que nós temos de comum com Jesus, o que é? Ou será que vão ter que haver outros Joãos para dizer, ele veio para os que eram seus, mas os seus receberam lá o Papai Noel, receberam lá todos os costumes do mundo. E eu, de novo, irmãos, eu não tenho nada e nenhum problema com troca de presente, meia pendurada para enfeitar a casa, só para enfeitar a casa, tá? Entenda que a razão de você estar aqui não foi um velho de barba vermelha, gordo que nem eu, em cima de uma carroça puxada por um monte de camelo. É isso aí?
Não, é rena. Para trazer um presentinho para você no dia 25, porque você se comportou. A razão do Natal, Paulo está expressando aqui, é para você se lembrar de Jesus. E quando você se lembra de Jesus, você fala assim: eu preciso ter o mesmo sentimento que Ele. Eu preciso ter o mesmo sentimento que Ele. Em quem você pensou essa semana e para quem você orou? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Talvez você estivesse esperando uma daquelas mensagens que faz você chorar. Aliás, a gente já devia estar chorando. Mas essa não é uma mensagem que emociona, essa é uma mensagem de consciência. Essa daqui eu quero que você leve para casa. E que você diga assim hoje para você mesmo. Fala assim: Senhor, comece a mudar quem eu sou. E me transformar numa nova criatura que tenha o mesmo sentimento que o Senhor também teve por mim. Sabe por quê? Porque não vai ser só no dia de Natal que você vai sair nas ruas de Fall River e vai olhar pessoas que precisam da sua ajuda. Não vai ser só no Natal que você vai dizer assim: talvez, se é que você vai dizer, talvez tenha alguém hoje que não tenha a comida que eu tenho. Ou então você já entrou naquele modo de I don't care. Está cheio de food share por aí. Está cheio de gente fazendo ceia de Natal por aí para aqueles que precisam. Mas eu não estou falando só de uma ceia. Talvez você precisa nesse Natal, entre hoje e amanhã, colocar a sua vida um pouquinho mais perto de Jesus. E dizer assim: Jesus, esse ano eu fui devagar. Mas a partir desse Natal eu quero que o Senhor use mais a minha vida. Eu quero que o Senhor use mais a minha vida para ter o mesmo sentimento que o Senhor também teve. Um dia Jesus foi passando na beira de um tanque. Um tanque sujo, não pense que é limpo não. Um tanque que era usado para lavar as ovelhas que iam entrar para o sacrifício. Mas criaram uma lenda que uma vez por ano um anjo agitava as águas do tanque. E o primeiro doente que entrasse ficaria curado. Jesus foi passando ali, tinha, não sei se dezenas ou centenas de doentes. Ele olhou para um homem. Eu acho que Jesus sentiu o que ele sentia. Porque esse homem fala o que ele sentia. Jesus chega nele e fala assim: você quer ficar são? Ele era aleijado das pernas. O homem diz para ele assim: eu não tenho ninguém que me ajude. Quando as águas são agitadas, o cego com a bengala dele corre na frente. O manco sai pulando com um pé só. O surdo pula, porque eles estão ali, alguém ajuda. Mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Olha o sentimento de abandono desse cara. E Jesus entrou na alma dele. Eu não estou preocupado com água chacoalhando. Eu não estou preocupado se alguém vai te ajudar ou não. Eu só preciso que você saiba que a água viva chegou aqui. A água viva chegou aqui agora. Jesus, ele vai no sentimento, ele olha para você. Ele está convidando você para ter o mesmo sentimento que ele. Ele está convidando você para, não só, como eu disse, sentir a falta de comida na mesa de alguém e ficar meio tristinho. Ele está te convidando para sentir o que as pessoas sentem. Faz um tempo já que eu disse aqui, você já andou, você tem prestado atenção nos mercados, ou você entra no mercado correndo para pegar suas coisas e vai embora? Você já olhou para faces de pessoas? Você já olhou para como as pessoas estão ultimamente? Pessoas estão ou tristes ou zangadas, ou depressivas ou muito irritadas. As depressivas abandonaram tudo. E as irritadas, elas são nervosas sempre. Falei um dia que eu estava dirigindo ali, talvez eu fiz alguma brasileirada. Barbeiragem. Não sei se eu fechei uma mulher ou não, só sei que ela veio xingando, irmãos. Até a minha geração, a primeira que nasceu e a minha última que ia morrer. Brava, brava, brava. E eu, diante de Deus, eu não tive nenhuma reação para responder a nada.
Só que o farol ficou vermelho. E eu parei do lado dela. Eu abaixei o meu vidro com toda tranquilidade. Ela abaixou o vidro assim com os olhos para me engolir. Eu falei: senhora, calma. A senhora vai acabar morrendo assim. A senhora está muito nervosa. E eu falei de coração. E essa mulher começou a chorar muito. E falou: me desculpe, eu estou muito nervosa mesmo. Eu falei: olha, Jesus ama você. Ele pode mudar a sua história. As pessoas estão explodindo. Ou então as pessoas estão abandonando tudo, entrando na bebida, nas drogas, se acabando. Jesus tem vida para você também. Jesus tem vida para você também. Não desista. Agora, Ele espera que você, igreja, Ele espera que você tenha o mesmo sentimento que Ele teve. Ele espera que você ame as pessoas como Ele amou você. Olha para quem você é. E você pode olhar assim para você e dizer assim: pastor, hoje eu estou até ajeitadinho, mas eu já fui um torto. Ou talvez você diga assim: pastor, eu venho até na igreja tal, mas eu ainda tenho as minhas dificuldades. E eu preciso de mudança. Esse menino Jesus que nasceu, ele cresceu. Ele morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. O inimigo das nossas almas vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio, ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então não importa como você entrou aqui hoje. Hoje o Espírito Santo está aqui dizendo assim: olha, quer saber? Você pode ter sim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você pode ter uma vida nova, transformada, mudada, e Ele quer mudar você. Feche seus olhos. Nós estamos terminando esse culto, mas eu não vou terminar. Hoje é dia de Natal, o dia que o meu Jesus nasceu. Eu não posso terminar sem lhe oferecer a vida, e a vida com abundância. Se você entrou aqui hoje em desespero, ou talvez abandonou tudo, nem desespero tem mais, e você ouviu essa palavra e sabe que Ele pode mudar a sua vida, hoje eu estou te convidando para vir aqui sem nenhuma vergonha. Vem aqui, eu vou orar por você. Você sai hoje daqui transformado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu tiver ajuda do grupo de louvor, eu agradeço. Senhor, eu oro agora para que correntes sejam quebradas, barreiras sejam quebradas, em nome de Jesus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Deixa eu dizer outra coisa para você. Essa palavra diz que porque Jesus foi assim e agiu assim, Deus deu a ele um nome acima de todo nome. E ele diz para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Jesus que nasceu para te dar vida, morreu para que você tivesse vida abundante. Ele hoje é o seu advogado e te chama para vir com Ele. Ele te abraça, Ele te protege, Ele te guarda. Mas um dia Ele será seu juiz. Hoje Ele te convida para se juntar com Ele e voluntariamente se dobrar a Ele. Mas Ele está dizendo aqui na palavra dEle que um dia, a despeito de você querer ou não, toda língua vai confessar e todo joelho há de se dobrar. Eu te convido hoje para voluntariamente entregar sua vida a Jesus. Se você puder ficar de pé,
Fique de pé comigo. Se tiver alguém aqui que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou se reconciliar com Ele, eu estou te oferecendo hoje. Talvez essa seja a última oportunidade do ano que você vai ter, mas eu te peço que venha, em nome de Jesus, para entregar a sua vida de uma vez por todas. Eu te dou mais 30 segundos e nós estamos encerrando esse culto. Tanto, 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 Filho vem ser meu. Filho eu quero. Aleluia. Eu te amo, porque me resgatou, porque me trouxe aqui. Jesus marcou esse dia para mudar vidas aqui. Aleluia. Jesus marcou esse dia para mudar vidas aqui. Se tem mais alguém, ainda há oportunidade. Ainda há oportunidade. Hoje Jesus está curando e libertando aqui. Não é coincidência, Jesus está libertando aqui hoje. Aleluia. Filho, eu quero tanto enxugar. Oh, aleluia. Aleluia. Filho, eu